Fala galera que acompanha o Alta RPM, eu espero que seja tudo ótimo por aí com vocês. Estamos começando aqui agora mais uma avaliação do Alta RPM, dessa vez com um dos meus populares favoritos, se não o popular favorito, o Ford Ka. Só que essa aqui não é a versão que acaba de ser reestilizada de 2019, essa aqui ainda é a versão de 2015, tá? Um carro que, para ser honesto, às vezes a gente esquece dos contextos, né? Revolucionou o mercado, porque quando esse carro aqui foi lançado em 2014/2015, ele foi o primeiro popular, tá, a vir com controle de tração e estabilidade na versão top de linha SEL. E o Sync aqui, o sistema multimídia dele, esse aqui não tem, porque ele é o sistema mais simples da versão de frota. Esse carro aqui, inclusive, é um carro alugado. Ele tinha, se você tivesse com seu celular pareado com o sistema multimídia, e você sofresse um acidente, ele te ligava, te conectava automaticamente com o SAMU. Então, um carro que trouxe muitas novidades aí para o mercado, não só em termos de tecnologia, quer dizer, o Up já tinha sido lançado com motor 3 cilindros, e aí esse carro veio depois, então, bom, na verdade tinha o Kia Picanto, depois veio o Up, aí depois veio o Ka com motor 3 cilindros. Então, não só em termos de tecnologia o carro revolucionou, como na história da Ford, na história do Ka, esse carro foi uma grande revolução, porque aqui no Brasil a gente teve aquelas duas primeiras gerações do Ka, a primeira que veio, foi lançada na Europa em 97, chegou no Brasil em 98, todo redondinho, não sei o que e tal, que não tinha bunda o carro, o pessoal falava. E a segunda geração foi baseada na primeira, basicamente um pouquinho mais espichado. E essa geração aqui, que é a terceira geração do Ka, ela é fruto de um investimento que a Ford tinha feito na época, tinha dito, de 1,9 bilhão de reais em Camaçari, se eu não estou enganado. Caiu a câmera do painel, consegui pegar no movimento. Vai ser difícil conseguir mostrar o painel para vocês, viu galera, hoje. Inclusive o painel, para ser honesto, é um dos pontos que eu acho ruinzinho nesse carro aqui. Porque o interior do carro é grande até, assim, você olha e você fala, mas o painel eu achei tão reduzidinho. Enfim, paciência, não é um... Vamos voltar primeiro na Ford, né? Falando lá do investimento de 1,9 bilhão que a Ford fez em Camaçari. Esse carro aqui é parte desse resultado, desse investimento que a Ford tinha feito. Pois bem, grande diferença, além do estilo do carro, né, quando ele foi lançado, foi que esse foi o primeiro carro da história a ter 4 portas, então foi um carro mais pensado para o público brasileiro, para o consumidor brasileiro que precisa de versatilidade. O porta-malas ficou um pouquinho menor, mas o espaço interno do carro melhorou bastante, mesmo que ele não tenha crescido tanto em relação às outras gerações. Ele ganhou, parece que, 4 centímetros de comprimento e 3 de entre-eixos, não foi uma coisa muito grande assim. Mas vamos lá, por que, Murta, esse é um dos teus carros populares favoritos? Lembrando que a gente está falando da versão de 2015 ainda, não é dessa versão que acaba de ser reestilizada aqui no Brasil. O carro é honesto. Essa é a minha sensação, é uma sensação inclusive muito agradável em relação ao Ka. A gente tem um carro... Bom, vamos começar pelo que eu mais gosto de falar, o motor. Cara, o motor é muito elástico mesmo. Tem 85 cavalos e 10,7 kg de torque com álcool. Com gasolina é 10,2 kg de torque e 80 cavalos, nessa faixa aí. Não é o mesmo, quando foi lançado o pessoal falou, mas é baseado no EcoBoost 1.0. Não, galera, é só um 3 cilindros, mas muito mais simplificado que a versão EcoBoost que tem lá fora, na Europa, que tem até turbo, né, com até 120 cavalos. Não, isso aqui é mais simples, embora ele tenha comando de válvulas variável na admissão e no escape, para ajudar a dar, inclusive, essa elasticidade para o motor, né, para ele ser tão elástico. E a Ford fez um negócio interessante com essa elasticidade desse motor. Quando a gente fala de elástico, assim, um pico de torque e um pico de potência estão bem separados, então você usar o carro no meio dessa faixa é muito agradável. E a Ford aproveitou essa boa força do motor 3 cilindros e fez uma relação de marchas longas. Então as marchas mais altas, inclusive, são consideravelmente longas para o carro 1.0. E, ele anda muito bem. Assim, na época que eu testei, inclusive na revista Carro, esse aqui tinha sido mais rápido que o Up MSI, que o Marte, que o Onix. Então o desempenho desse carro aqui, considerando, né, os competidores e tudo mais, é muito bom. E eu gosto de alguns detalhes, por exemplo, no Up MSI, que não é o turbo, o motor em marcha lenta vibra bastante. Aqui não. Então ele é mais discreto, funciona de um modo mais redondo. Gosto muito disso. Então assim, para mim o espaço interno desse carro é bom. O porta-malas ele é suficiente, não é um grande destaque, mas é bom. A suspensão desse carro, porra, o compromisso dela entre conforto e uma boa dirigibilidade, ótimo. Os freios são bons. Quem lembra da avaliação do Onix que eu fiz aqui, eu tinha dito que o carro era bom e que era um carro bom porque ele não era nem péssimo em nada, nem ótimo em nada. Ele era um carro relativamente equilibrado.
Pra mim, a receita do Ka ela é uma receita do Onix aprimorada. Então, assim, tem bastante coisa muito boa nesse carro e nada que eu lembre, que eu recorde, quando eu convivo com o Ka, de fato ruim. Pra ser honesto, o que tinha de ruim, que eu me lembro, e quem aí é dono de Ford Ka há 2 anos, pode confirmar isso pra mim, por favor, mas depois de um tempo, o acabamento do carro passa a fazer bastante barulho. Foi das últimas vezes que eu andei no Ka, isso foi uma coisa que ficou notável pra mim. Eu tô num Ka aqui com 2.100 km, ou seja, um carro zero. Então é difícil tirar algo de negativo, né, assim, em termos de uso do carro, de um carro 0 km. Mas esse pra mim era um ponto negativo do Ford Ka. O acabamento do carro é ok, bonitinho e tudo mais, mas o ponto principal é que depois de um tempo de uso, ele passava a fazer bastante ruído. Então, quem tem Ka aí e conhece o carro do dia a dia por alguns anos, vai poder falar isso com muito mais aptidão do que eu. Mas, de um modo geral, é isso. Assim, o Ka, eu diria, ele é uma receita do Onix aprimorada. Então, lembra que eu tinha dito que o Onix, por exemplo... Então, quem aí, mais uma vez, assistiu a avaliação do Onix, eu disse, né? Pô, o Onix não tem muita força em baixa rotação. O Ka tem. Então, assim, essa retomada dele aqui, assim, na cidade é muito mais agradável. Deixa eu tentar colocar aqui a câmera, inclusive. É que agora o trânsito tá ruim. Eu vou tentar posicionar a câmera no painel para mostrar para vocês um pouquinho a movimentação dos ponteiros. Mas é isso. O Ka é um carrinho bem esperto, um torque agradável, um carro ágil. A relação de marcha é longa, mas assim, ela não mata o desempenho do motor. Nível como é que se diz? De ruído interno é consideravelmente baixo para o motor 3 cilindros. Suspensão, gosto muito do trabalho de suspensão. A posição de dirigir aqui nessa versão tem, por exemplo, regulagem de altura do banco, que é bom, né? Ajuda a te localizar melhor. E tem regulagem de altura do volante também. Só profundidade, só altura? É só a altura do volante, confirmado. Então é isso, pessoal. Até onde eu conheço o Kazinho, é sempre uma... Eu me toquei agora, assim, quando eu estava avaliando esse carro, eu falei, porra, mas por que toda vez que eu vou numa locadora, que eu posso escolher o carro que eu vou pegar, normalmente pego os carros mais básicos, eu escolho um Ford Ka. O consumo de combustível não é tão bom quanto do Up MSI, da época que eu tinha feito os testes e tal, mas o desempenho é consideravelmente melhor do que o Up MSI, não é o TSI, não é o Turbo, hein? Eu gosto mais do comportamento dinâmico do Ka do que do Uno, o comportamento dinâmico do Onix é bom, embora o Ka ainda tenda, pra mim, a oferecer mais conforto e mais, entre aspas, esportividade na hora que você está dirigindo. Posição de dirigir clássica de Ford é boa. Deixa eu tentar colocar aqui no painel. Nossa, tô meio fechado, ó. Segundinha. Espero que tenha pegado alguma coisa dessa câmera, mas valeu a tentativa. Já virou a câmera aqui. Eita, Giovana. Oi. Droga. A gente tá na cidade, né? Não posso sair arruaçando por aí, não é minha meta. Mas eu queria poder mostrar um pouquinho pra vocês da linearidade do motor. E não é nada que você fala, nossa, cara, mas quando você anda na cidade, faz uma retomada, apesar da relação de marcha longa, especialmente terceira, quarta, quinta marcha são longas, o carro é bom. Então é isso, galera. Esse aqui é o Ford Ka. O espaço interno, se a gente olhar para o mercado, o Renault Sandero, por exemplo, é mais espaçoso, então você fala, meu, eu preciso de espaço interno é a coisa mais importante, espaço interno de porta-malas, vá para um Renault Sandero. Inquestionavelmente você vai ser mais bem atendido nessa parte. Agora, quando você fala assim, do balanço como um veículo, de modo geral, eu considero o Ka uma excelente opção, assim. O Up, por exemplo, como um carro mais seguro, a sensação de que é um carro mais... você tem uma sensação de carro mais moderno, de um modo geral, pela questão da deformação da carroceria e tudo mais. Porém, com o Ka, eu tenho a sensação de um carro mais completo, de um modo geral. Então você tem uma suspensão que trabalha, por exemplo, a suspensão do Ka, para mim, é mais agradável que a suspensão do Up. O espaço interno do Ka, mais agradável que o espaço interno do Up. Então são detalhes, aquela coisa que vai colocando na balança, né? É claro que segurança sempre tem que vir em primeiro lugar, mas considerando o que a gente tem no mercado, e analisando o mercado e falando do mercado, eu acho um baita de um carro legal, assim como um popular, um carro de entrada e tal. Falando se você quer, né, dirigir um carro 0 km e tudo mais, se bem que agora eu não posso falar de 0 km porque, como eu disse, bom, esquece a parte de falar de carro 0 km porque agora a gente tem uma versão reestilizada com novos equipamentos. Foi uma coisa engraçada na época, inclusive, assim, o Ka SE, com esse aqui, travas automáticas, vidros elétricos na dianteira, mas
você não tinha controle do retrovisor elétrico, tudo manual. Todas as versões. Um fato curioso aí. Mas um acabamento interno bom, um banco que apoia bem o corpo. Eu acho um carro muito agradável de conviver. Sendo honesto e não precisando falar mal de ninguém, mas comparando com o mercado mesmo, eu acho o carro mais agradável de conviver do que com o Renault Sandero, com o Chevrolet Onix e o Up. Embora eu goste bastante do Up. Assim, depois do K, para mim, em primeiro lugar, vem o Up. A embreagem super macia, o câmbio, ele não é tão preciso quanto do Up TSI, para mim, mas ainda assim ele é um câmbio muito agradável, mas muito mesmo de manusear. A direção elétrica é uma delícia na cidade e ela não é boba quando você está em alta velocidade. Então, como eu disse, eu volto naquela história. Para mim, parece um carro maduro, um carro bem pensado, embora ainda tenha aquela ressalva de, com o tempo de uso, bastante ruído interno, se eu não estou enganado, e aí por isso que eu estou tomando todo cuidado para não fazer uma afirmação injusta. Se eu não estou enganado, é acima da média o problema de nível de ruído do carro em função do acabamento, da construção do carro de modo geral. Mas é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Por favor, não deixem de se inscrever no canal, de ativar o sininho para receber as notificações toda vez que um vídeo novo for ao ar. Compartilhar com os amigos, trocar ideia, comentar, participar. Digam o que vocês acharam da avaliação. E é isso, pessoal. A gente se encontra numa próxima. Valeu e até mais.